Boa noite a todos, bem-vindos aqui ao Viagem com a Ana. Hoje, segundo dia do especial Work and Study. Pessoal, por que o programa Work Study é tão procurado? Gente, nem sempre o estudante tem condições de pagar à vista um programa caro, uma viagem cara como essa, um intercâmbio caro como esse. Ele precisa trabalhar para ajudar a pagar suas despesas no exterior. E quem tem essa vontade de também aprender e ter a opção de colocar a mão na massa, de trabalhar também no exterior, também é importante um programa como esse, né? Que faz o curso, você tem a parte teórica e a parte prática que esse curso proporciona. Então, é muito vantajoso fazer um programa de Work Study nesses dois pontos de vista também. E por isso que a gente montou esse especial Work Study, para você que está procurando um programa como esse, ter a informação direto desses colleges. Então, ontem veio o Canadian College, hoje vem a VICC, amanhã vem a Vanessa do New York Institute of Technology para falar sobre mestrados. Depois vem o Gabriel, a Monize, o Roberto da ILAC, a Mariana da VCG. Tem um monte de colleges a apresentar programas interessantes de Work Study. Então, você que está procurando tem como fazer a sua opção de uma melhor maneira, com a informação aí toda mastigadinha para você. Então, vou chamar agora o Jorge. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Peraí. Não, o Jorge não chegou ainda, deve estar entrando. Enquanto isso, eu vou conversar um pouquinho mais com você sobre essa questão do Work and Study. A Vanessa vai falar sobre mestrados, porque também há a opção de você fazer mestrado e trabalhar no Canadá, tá? O Gabriel tem duas escolas, ele representa a Van West. A Van West tem um college de inglês que fica em Vancouver e um outro college que fica em Kelowna, que é uma cidade maravilhosa também. Mas o college que proporciona o Work and Study deles fica em Vancouver. Já a Monize, ela vai falar sobre Quebec. Quebec a gente sabe que é uma província diferente, né? Que ela tem regras diferentes, inclusive. Então, ela vai trazer pra gente novidades sobre Quebec. O Roberto Magalhães vai falar sobre as opções em Toronto, em Vancouver, da ILAC, que são muitas, são diversas. E a Mariana, da VCG, vai falar também da escola em Vancouver. Ó, o Jardinho chegou, vou chamar ele. Foi? Jardim, acho que chegou o convite, é só você aceitar. Entrou aí? Oi, Marcinha, tudo bem? Acho que o Jorginho se atrasou. Quer entrar você? Tudo bom, querida? Eu mandei para a SSLC, mas eu acho que ele não recebeu. Olá, Ana, Oi, querido. tudo Tudo bom? bem? Boa noite. Tô bem. Como Hoje, você tá? assim, hoje tá friozinho, né? Mas pode ser que tô... Eu vi de manhã você falando que estava andando lá, que tá morrendo de frio, né? É, hoje foi bacana lá quando a gente fez a chamada, né? Tive que, nossa, Aham. tava literalmente congelando. Que por sinal, ontem eu até assisti a live do Fábio, né? Então foi muito legal a live dele, Aham. tava falando sobre a temperatura. Mas é que assim, eu de 5 anos que eu moro aqui em Vancouver, eu acho que esse ano está sendo um ano mais complicado assim um pouquinho. Tem feito bastante, vários dias tem ficado abaixo de zero. Isso para mim é novidade, né? Porque eu só havia visto só aconteceram umas 2 vezes durante o dia. À noite não, né? À noite a gente sabe que sempre esfria mais um pouquinho, mas assim, minha mão tava congelando. Mas a gente sempre tem um cafezinho, né? Para poder Foi. esquentar. Nossa. Eu vi que esse ano nevou até antes, nevou em Olha, novembro, né? Foi uma eu nunca coisa vou que foi esquecer bem estranho isso, né? exatamente isso. Foi a Nevou. primeira vez. Geralmente Vancouver neva lá para final de janeiro, né?
Até quando você esteve aqui esse ano em julho, né? Que foi, a gente conversou sobre isso. Mas eu nunca vou esquecer, o dia 28 de janeiro nevou bastante aqui em Downtown, né? Onde a escola fica. Mas faz parte, né? Faz parte do inverno. É legal que dá um charme, né? Pro Brasil as pessoas já estão acostumadas, né? Então Com certeza. é assim que. E como é que fica essa região aí da escola? Fica muito acumulado de neve? Como é que fica aí o mar? Dá para passear? Dá para andar? Tem coisa para fazer ou a neve é Nossa, não. impeditiva? A neve aqui em Downtown é engraçada, né? Em Vancouver, né? Em Vancouver, Downtown é um pouco diferente do restante do Canadá. Aqui, quando neva, é assim, nevou um pouquinho de manhã, né? Misturado com um pouquinho de chuva. Na parte da tarde já derreteu, não tem mais nada, né? Agora, final de janeiro, sim. Final de janeiro acontece por volta de uma semana, né? Uma semana e meia, raramente duas. Aí já faz aquele um pouquinho de neve de 5 centímetros. Apesar que nós compartilhamos, né, nossa página no Instagram, na nossa conta, a SSLC Brasil com S, que para a semana que vem parece que vai fazer algo inédito, vai acontecer algo inédito aqui em Vancouver, que a temperatura pode chegar a menos 25. Eu, assim, eu Nossa. fiquei impressionado quando eu vi também. Mas, né, como nevou em novembro, nunca havia nevado, a gente pode esperar tudo. Mas Vancouver, Com esse negócio de climate change, a coisa é, tá realmente, a gente espera qualquer coisa, né? A gente não olha, esperava o Vancouver verão não daquele está ano preparada passado. para Então, nevasca, assim como o é, brasileiro, né, fica muito perdido assim no início. é, Mas preocupado. a gente já está preparado. Vamos ver como é que vai acontecer, né? Se acontecer É. realmente. A gente vai dar um jeito, como a gente sempre dá jeito para tudo. Então, que bom, que bom. E você escolheu Vancouver como a cidade do coração mesmo, né? Você escolheu para viver aí, para morar e para Na se tornar verdade, assim, canadense, né, Tadinho? eu, eu ia até para pra uma outra província, né? Só que eu acabei, quando estava pesquisando bastante aí sobre Vancouver, por eu ser, né, carioca, né, por eu gostar muito de ficar próximo da praia, para mim era bem importante escolher uma cidade que eu pudesse aproveitar, né, a praia. E a gente tem aqui, nós somos abençoados, né, de estar aqui na você poder aproveitar a praia, mas também é importante quem tiver a fim de fazer um É. snowshoeing, né, que é você andar na neve lá com aquelas grades embaixo, para quem não sabe fazer snowboarding ou skiing, a gente está a 1 hora de distância, né? Ou até mesmo algumas estações como a Grouse Mountain, que fica em Norte Vancouver, né? Fica a 20 minutinhos daqui de Bem carro, a gente tem pertinho essa também. facilidade, né? Fica tudo muito pertinho. Então, Vancouver eu escolhi por isso, e como você disse, né? A cidade já ficou a cidade é uma cidade que já está no meu coração. E conta um pouquinho da escola, da Bom, antes de mais VICC nada, muito College. obrigado, tá? Por essa oportunidade de continuar trabalhando com você, né? Que é uma pessoa super idônea e uma agência que a gente tem muito prazer de trabalhar, né? Então, primeiramente, obrigado, tá? Por essa oportunidade. Mas é verdade, sabe que é verdade. E, bom, vamos lá. A VIC, né? É o nome, a gente usa sempre a sigla, né? Quando o nosso nome é muito grande. O nome do nosso Career College é Vancouver International College, né? Career Campus. E a VIC, ela faz parte de um grupo, né? Nós somos um grupo muito forte aqui no Canadá, principalmente aqui em British Columbia, né? Nós fazemos parte de um grupo de capital aberto, ou seja, é um grupo que tem ações listadas na Bolsa. E dentro desse grupo, nós temos 4 grandes empresas, né? Nós temos a VIC, que é o Career College que nós vamos falar hoje na live. Nós temos a SSLC, que é a nossa escola de inglês. Nós temos o Sprott Shaw College, que é o maior e mais antigo college privado daqui de British Columbia. São 19 campus, né, espalhados por toda a província. E nós temos a GC,
que é a maior rede de residência estudantil em British Columbia, né? Nós temos 6 prédios e 2 deles são localizados aqui em Downtown, então, ou seja, os alunos que optam por ficar em residência estudantil podem vir andando, né, para VIC. São 15 minutos andando, dá para aguentar no frio de Vancouver, né? Não é o frio de Toronto, então dá para andar. É super bem bem localizado, né? localizado, né? Então, E a residência estudantil, ela fica atrás do prédio, é a praia, né? Mas toda residência tem infraestrutura, tem alguns quartos tem cozinha dentro, os quartos que não tem cozinha, os alunos podem cozinhar no rooftop, que é uma cozinha comunitária, tem academia, tem salão de beleza, então é muito bacana, né? Para quem opta por ficar em residência estudantil. Lembrando que, né, no caso, quem optar por ficar em residência estudantil para estudar lá na VIC ou aqui na SSLC, tem que ter 19 anos, né? Que a maioridade aqui em BC... dá sempre assim, né? Qualquer residência estudantil, você tem que ser maior de idade e em British Colômbia, Às vezes é engraçado que a gente 19. recebe muito pedido, né, para o aluno, porque 18 anos já é a maioridade no Brasil, então o aluno fala, a pessoa fala, não, já sou maior de idade, vou para BC. Opa, mas BC é 19, né? Então, se quiser fazer estudantil... Ontário, Exatamente, 18. né? Ontário, não Então, precisa às ser vezes nós já 19. tivemos alunos que estudaram lá na SSLC, né? Porque a VIC nós só temos aqui em Vancouver, o Study Work é somente aqui em Vancouver, da nossa escola. Então o aluno fazia a transferência de lá, chegava aqui, era menor de idade, de 18 anos. Lá entrava em boate, se divertia aqui, era menor de idade. Então, não tem jeito, né? Mas é isso. Então, assim, a nossa VIC, falando sobre a VIC, né? A VIC a gente já está no mercado já há mais de 3 décadas. O bacana da nossa escola é que ela, né, é um college privado e a gente fica localizado aqui em Downtown, né? Você conhece, né? Super bem É, localizado, isso. Então, assim, é bacana também, né? Que seu filho estudou com a gente, né? Então, assim, você conhece um pouquinho, você conhece ainda mais aprofundado, que a gente vai falar um pouquinho, né, quando a gente desmembrar aí os programas, mas o legal é que a gente está super bem localizado, né, aqui em Downtown, e por ser um programa, um college, né, que oferece programas de estudo e trabalho, oportunidade de emprego aqui não falta, né? O bacana, não só da gente, mas dos colégios que são localizados em Downtown, tem essa facilidade, né? Ainda mais o aluno, de repente, o aluno vai e fica na nossa residência estudantil, anda 15 minutinhos, chega lá, ele pode arrumar um trabalho mesmo aqui em Downtown, seja em áreas, e aí ele volta andando para casa, então não precisa ter às vezes aquele deslocamento um pouco longo de ficar numa cidade um pouco mais distante, né? Mas E tem opção de ficar tem em a opção homestay também, de né? ficar em homestay. Nós gerenciamos a nossa própria homestay, então qualquer problema que o aluno venha a ter, né? A gente dificilmente a gente tem, mas, né, a gente nunca sabe. A gente tem uma coordenadora de homestay que fica dentro do campus, né? Então ela ajuda a gente. Sim, E a Paula, e na verdade, assim, apesar da Paula, né, ser brasileira, mas aqui, né, dentro da escola, independente se é VIC, a gente só fala inglês, né? A gente tem uma regra, nós somos rigorosos em relação a isso, a gente só pode falar inglês. E é isso, tanto que eu tô até aqui, eu entrei aqui numa sala, ficar bem escondidinho para falar pra gente fazer essa live. Para ninguém depois falar, pô, Jorge, você disse que a gente pode falar inglês, Tava né? falando português. Bom, é isso. Então, voltando um pouquinho para essa questão do work and study, o que você acha que é a vantagem de um aluno por optar por um programa Bom, desse, Jorge? o meu colega falou uma coisa, né? O Fábio falou uma coisa muito bacana na live de ontem, então quem não assistiu pode assistir também, a live foi bem legal. O Fábio falou uma coisa que é importante, né? A diferença para quem opta por trabalhar num college privado, né? Quem vem fazer um programa de study work é o valor, né? O aluno, a diferença de um investimento num programa de study work
chega a ser 30%, às vezes 40% do valor de uma faculdade. Eu posso dizer, né, porque a minha faculdade, a gente pode falar de valores aqui ou não? A minha Pode. faculdade, né, eu fiz um programa de 18 meses e eu paguei US$ 50.000, né, fazer uma faculdade pública aqui. E hoje, para os nossos programas de Study and Work na VIC, né, nós oferecemos nós oferecemos em Business, em Customer Service, seja diurno ou noturno, com a duração de 1 ano, 1 ano e 2 meses, e o investimento são, né, US$ 6.900. Então, assim, é uma diferença gritante. Geralmente. E além de tudo mais, você consegue ainda trabalhar, né? Que você ainda consegue, você não precisa estar preparado na hora que você sai daqui só para pagar o curso, né? Você ainda chega ali, você ainda pode trabalhar e pagar parte das suas despesas com alimentação, com Exato, hospedagem, exatamente. né? Então, assim, quando a gente tem o legal do Study and Work é a diferença, né, para os programas também em colleges públicos ou universities, é que o aluno ele só vai poder trabalhar full time quando ele terminar a faculdade, né? Quando ele faz uma faculdade pública, ele só vai poder trabalhar full time, período integral, acima de 20 horas quando ele terminar, né? A não ser que tenha um programa de estágio no meio ali. Com a gente não, né? Existem vários programas, vários formatos de programa de co-op. O nosso é aquele mais direto, né? Straightforward, que é quando o aluno, né, estuda no primeiro bloco, no segundo bloco ele pode trabalhar full time, né? E é o que você falou. É importante dizer que o tempo quando o aluno está estudando e trabalhando, o valor que ele ganha, ele vai ajudar na alimentação, não vai pagar a acomodação dele. É importante dizer que o aluno precisa trazer sim um dinheiro do Brasil, vai precisar de uma ajuda nesse período que ele estiver estudando, mas assim, com investimento com investimento no programa de co-op, por ser bem inferior a uma universidade, dá para encontrar um balance aí, né? Um equilíbrio aí. Até porque, né, para poder para poder vir para o Canadá, tem que ter uma comprovação financeira, né? Então, essa é a vantagem, né? Como você falou, ele já começa a trabalhar e hoje é muito legal a gente falar na live que o Canadá hoje ele estava ele, ele Ele abriu por abriu, um né? período, né, para quem fez Trabalhar era até, na part-time, é isso que verdade, você só está para quem falando? havia aplicado para o visto até 7 de outubro. É isso. Por quê? Porque o Isso Canadá ele anteriormente. tem uma labor shortage, né? Falta mão de obra no Canadá. Não quero estar aqui falando assim, o Canadá precisa de brasileiro. Não, não é isso. Né? Isso não existe. Mas assim, mas Exato. realmente a pandemia dificultou muito, né? Então assim, hoje o Canadá resolveu abrir para quem aplicou para o visto até 7 de outubro desse ano. Quem no período de estudo podia trabalhar até 40 horas na semana. Mas existe nem sempre o aluno vai trabalhar e vai ganhar full time. Vai ganhar salário mínimo, né? Que aqui, né, um pouco mais de US$ 15 a hora. O aluno, sei lá, quem de repente um aluno vem para cá que não tem experiência nenhuma de trabalho, né? Então isso é legal porque os programas de co-op ele direciona realmente o aluno para o mercado de trabalho, mesmo que não tenha experiência alguma. E quando eu cheguei aqui, eu estava querendo trabalhar logo, né? Não saí nem mandando resumir, mandando currículo para nenhum lugar. Eu acabei trabalhando na Rogers Arena, né? Então, que é o estádio. Daqui eu tava lá, eu trabalhava na parte do bar, eu ganhava, pô, US$ 19 a hora, mais gorjeta, né? Foi o primeiro emprego, acho que foi a primeira semana que eu consegui, né? Então, facilita muito. E como eu falei, né, anteriormente, tem esse facilitador da gente estar localizado em downtown e também tem a opção de ficar em residência estudantil, que o aluno vai andando, né? Sim, sim. E Isa, tem mais um pouco mais sobre os detalhes agora. Des- Agora melhorou. Quantas
aos programas mesmo em si. Eu estava olhando aqui no site, o Pedro fez aquele curso de um mês, né? Que era parte de um programa de Customer Service que você fatia, não é isso? Como que Vamos lá funciona então, vamos primeiro para a parte mais direcional. Hoje, né, nós oferecemos 2 programas dentro da VIC, né? Nós oferecemos o programa em Business, o programa funciona da seguinte forma: o aluno estuda e trabalha durante 6 meses e ele depois já pode trabalhar, né? No primeiro dia de aula, o aluno já está apto para poder trabalhar. Então, ele trabalha e estuda durante os 6 primeiros meses e no segundo bloco, nos 6 meses restantes do programa, né, que tem a duração total de 1 ano, o aluno trabalha full time, né? Trabalha o período integral. Nós temos o outro programa, que é o programa de Customer Service. E nesse programa eu queria chamar um pouquinho mais a atenção, que é o seguinte. Muita gente, quando pensa no Brasil, tá? Isso é muito comum no Brasil, não nos outros países. Mas no Brasil, quando a gente fala sobre o programa de Customer Service, as pessoas pensam que é um programa somente para você trabalhar como barista, como café, como garçom. Não, para isso você não precisa fazer um Career College. Mas o programa de Customer Service, né, se a gente traduzir, a gente quer o atendimento, né, ao cliente, né, serviço ao cliente. Então, assim, a gente precisa, qual a profissão hoje não precisa de um atendimento ao cliente? Né? Uma coisa que eu sempre falo, até mesmo um médico, ele precisa saber como tratar o paciente, para quem é um arquiteto, uma pessoa que trabalha em marketing, a pessoa vai vender a imagem dela, né? Ela tem que primeiro mostrar que ela é capaz, né, com o conhecimento que ela adquiriu, de cada um de acordo com a sua experiência, com a sua bagagem que carrega, mas principalmente ela precisa vender uma imagem de dar suporte ao seu cliente, né? Então isso, o programa de Customer Service, ele pode ser, quem pode aplicar para o programa pode ter um background, pode ter uma experiência em qualquer área, né? Então, porque qualquer profissão vai precisar desse atendimento ao cliente. O nosso programa de Customer Service, ele funciona da mesma forma, né, que o programa de Business, só que ele tem um período um pouquinho maior, tá? Então, o nosso programa é dividido em 7 meses de estudo e trabalho, né, a primeira parte do programa, e o aluno tem mais 7 meses de somente trabalho. O que é legal no nosso programa de Customer Service é que nós oferecemos, além de oferecer no período da manhã, nós oferecemos também no período da noite, né? Então, o programa é oferecido de segunda a quinta-feira, de 5h30 às 9h30 da noite, e sexta-feira é online, né? Então, a gente fez nós abrimos a turma agora, né, há pouco tempo, e dia 27 de setembro foi a primeira turma, e a gente tá bombando aí. E por quê? Porque a gente resolveu abrir essa turma à noite para tentar suprir uma demanda, né? Muitos alunos falavam assim, poxa, né, o college é tão bacana, a gente gosta muito do programa, só que às vezes, eu queria me matricular, mas eu trabalho o dia inteiro, né? Então, meu emprego, eu trabalho sempre na parte da manhã ou na parte da tarde. Por que vocês não podem abrir à noite? Aí, né, todo mundo sugerindo, a gente facilita bastante, porque o aluno ele trabalha durante o dia e aí depois ele vai direto para nosso Career College. E não é uma noite, né? Porque o brasileiro, quando fala noite, começa às 7 horas da noite. Então, aí mas até às por 5 isso da que a tarde. gente que a gente colocou aulas de sexta-feira online, né? Porque às vezes a gente até entende, então na verdade na sexta-feira para não ficar tão maçante o curso, né? Na sexta-feira a gente não há muita entrega de conteúdo, mais apresentação, né? Então um dia mais relax para todo mundo, mas o período do programa não altera, né? De 1 ano e 2 meses no total, né? 7 primeiros meses de estudo e trabalho, mais 7 meses de somente trabalho. E a gente tem uma novidade aí, a gente vai lançar 2 programas, né, que é um em Hospitality e o outro é o de Digital Marketing. E provavelmente esses programas já vão estar disponíveis, o programa já está pronto, mas a gente só está aguardando o PTIB,
né, que é o órgão que regulamenta as instituições privadas aqui em BC, para poder falar assim, ó, pode funcionar. Mas já foi aprovado, foi tudo certinho, mas, né, burocracia. E então esses programas vão estar disponíveis a partir de março. Até lá, uma coisa que é bacana de falar, né, Então, da nossa VIC, da nossa VIC, é que hoje, né, nós temos o menor valor aqui em Vancouver e a gente também é o college que tem menos brasileiros, né? A gente tem, comparado aos os meus amigos aí de outras instituições, a gente tem uma quantidade menor ainda de brasileiro. Então, para aquele brasileiro que está falando assim, poxa, eu quero ter um contato com o menos brasileiro possível para evitar falar português dentro da instituição, apesar que lá também a gente a regra é falar inglês o tempo todo, nós somos a instituição que tem menos brasileiros. E você chegou a mencionar, né, que foi que o Pedro fez com a gente, os nossos programas são muito bacanas. Nós somos também a única instituição em todo o Canadá, a única, que oferece um programa especializado de curta duração. Cada módulo, né, vamos supor no programa de Customer Service, o aluno tem 7 matérias, né? Então cada matéria são 4 semanas e nós temos matérias como food and beverages, né? Que é uma matéria para o aluno poder aprender a combinar, né, a bebida com a comida. No nosso programa de business, a gente tem uma matéria que se chama Global Marketing Strategies, né? Então, ou seja, estratégias de marketing global. Nós temos um curso, uma outra matéria no programa de business que se chama Human Resources Strategies. Então, vamos supor, você que está assistindo a live, você trabalha com recursos humanos numa grande empresa ou num hotel e você quer fazer um curso você só tem 4 semanas de férias, mas você quer fazer um curso de 4 semanas para entender as estratégias de recursos humanos utilizadas na América do Norte. A gente aceita também e você vem para cá e faz somente 4 semanas. Ou você trabalha com marketing, quer saber quais são as estratégias globais de marketing, principalmente utilizadas aqui na América do Norte. Então, você vem para cá, registra com a Ana, ela passa os valores direitinho, e aí você vem pegar um certificado de 4 semanas de estratégias em marketing, né? Então, assim, cada matéria a gente pode vender como um programa de certificado. Então, ressaltando, nós somos o único college em todo o Canadá que oferece cursos certificados especializados de curta duração. Tá? Geralmente os outros colleges por todo o Canadá oferecem de 3 meses a 6 meses, mas às vezes o aluno só tem 4 semanas, né? Então a gente consegue trabalhar. A gente tem uma matéria que também serve para qualquer função, para uma pessoa que trabalha independente da área, que se chama habilidades desenvolvimento de habilidades interpessoais, né? Então essa matéria é muito bacana porque quem não precisa, né, desenvolver, trabalhar a forma de se expressar, então essa matéria é do programa de Customer Service. E com matéria muito bacana. Então a gente consegue vender para apenas 4 semanas, né? O Pedro fez o Career Tools. O Pedro fez um desses. O que é interessante que eu acho nesse ponto também é que, por exemplo, às vezes a pessoa não quer viajar para estudar inglês, né? Porque ela já tem um nível de inglês já mais avançado. Mas eu não quero de novo ir para a escola de inglês porque eu já fiz isso muitas vezes, né? E também porque eu já tenho nível avançado. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Eu tenho 4 semanas, deixa eu procurar um curso que vai me acrescentar um pouco mais, a não ser a língua, né? Eu já tenho a língua já mais fluente. Então, eu entendo que esse seja uma coisa gostosa de fazer. Exatamente, Ana. E a gente também tem que pensar
não só na pessoa que não quer só fazer inglês, mas uma pessoa que quer se especializar ainda mais na sua área, né? Então, como eu falei, uma pessoa que trabalha no É. marketing numa grande empresa, ou trabalha ou vamos lá, a gente pode pegar uma matéria que que se chama em Customer Service, ela se chama The Hotel Industry. Então, quem trabalha na hotelaria, né, pô, a gente está falando do Brasil, né? Então, a gente tem um mercado muito grande. Então, vamos lá, você que está assistindo a live, ou que vai assistir depois, você trabalha na hotelaria. E aí você quer entender como é que funciona a hotelaria dentro do Canadá, né? Não só do Canadá, mas também na América do Norte. Você pode chegar e vir para cá e aprender durante 4 semanas, né? Ó, tem uma perguntinha aqui para você. Você está vendo aí? Adolescente que acabaram de fazer high school e ainda não sabe o que quer. Você Então, acha que é uma eu boa acho que é uma opção? excelente opção, né? Porque, na verdade, nós temos hoje 4 alunos, né? Inclusive, 2 deles são Ah, é da brasileiros, Marcinha. que eles vieram para cá, vieram fazer estudar inglês conosco, só que eles falaram, eu sempre pergunto com eles, né? Todo mundo que chega aqui na escola, a gente sempre chama para um bate-papo para poder tentar entender o que eles querem fazer da vida. E às vezes o aluno acaba de fazer o ensino médio no Brasil, não sabe ainda o que vai fazer. Então ele pode ele pode pegar os nossos programa de 1 ano, programa de 1 ano e 2 meses, para poder ter essa experiência no exterior, né? Não que ele não vá precisar dos pais, mas sim ter uma experiência de começar a ganhar o dinheirinho, sentir esse gosto do mundo adulto, né? Então, sim, é uma excelente opção para aqueles alunos que não sabem o que É, fazer. Inclusive, esses 2 alunos são brasileiros, é. um menino e uma menina. Eles falaram assim para mim, poxa, olha, eu até contei para eles o que vocês pretendem fazer, né? Qual a faculdade que vocês almejam? Ah, não sei. Pô, se eu não sei, então o que vocês acham da gente, vocês passarem, de repente, mais 1 ano aqui no Canadá, 1 ano e 2 meses, e aí vocês terem essa experiência de trabalho. Então, um está matriculado no programa de Business e a menina no programa de Customer Service noturno. Então, para quem ainda não decidiu ainda qual a faculdade que vai fazer, a gente pega esse período para poder ter É, essa experiência de vida que é sensacional, né? é. Com certeza, né? Você junta a parte teórica com a parte prática, né? Nessa idade ainda que você está iniciando a vida, você trabalhar é muito bacana, né? Você sai daquele conforto, daquela zona de conforto que normalmente a gente tem aqui no Brasil, que vai para a escola só, não trabalha com essa idade, então, e já inicia, teve uma experiência no exterior, assim, Bom, mas já bem mais completa, né? exatamente, Ana, e assim, é legal esse período, né? Porque, como eu falei, os nossos programas, você não precisa ter uma experiência de vida, né? A gente falou isso até no início aqui da live. Então, assim, para quem não tem pra quem não tem uma experiência de trabalho, tá iniciando a vida agora, então ter essa É, oportunidade, ainda mais ter uma oportunidade de trabalhar no exterior, nossa, você volta com uma bagagem absurda para o Brasil. E a gente sabe, sim, né, que principalmente para aquelas pessoas que voltam para o Brasil, o quanto que a capacitação internacional é válida dentro do Brasil. Porque não conta somente isso. porque eu ganhei em dólar. Não, isso é uma parte muito importante, né? Mas assim, mas também o principal, ainda mais num programa de intercâmbio, é saber o quanto que a gente aprende lidando com pessoas de outras culturas, né? O quanto que a gente aprende a respeitar, às vezes, a forma da gente se expressar. Né? Todo mundo sabe, nós somos universalmente conhecidos por abraçar e beijar todo mundo, mas nem todas as culturas, mesmo que você trabalhe, né, tem um dia a dia com uma pessoa de uma outra cultura, ela não demora um pouco para se acostumar com esse nosso jeito. Então, assim, a gente tem muitas situações de lidar com pessoas de outras culturas, importantíssimo a gente é importante porque a gente leva como uma lição de vida, né? Então a gente aprender a lidar com as diferenças quando a gente volta para o Brasil, isso é um facilitador. Por quê? Se já é complicado, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, se já é complicado, né? A gente sempre acaba tendo um atrito
com o nosso, às vezes com o familiar ou com o nosso colega de trabalho, que nós vivemos, crescemos na mesma cultura, né? Imagina quando a gente está fora, ainda mais longe da nossa família. Então, quando a gente aprende, né, a superar essas dificuldades de lidar com pessoas de outras culturas, quando a gente retorna para o Brasil, a gente tira de letra, né? Então, é importantíssimo. É Exato. tolerância, E paciência, outra né? Você coisa, né, exercita isso. que é o que a gente não falou ainda, a língua, né? Muita gente, É, inclusive as pessoas, é claro, hoje para as pessoas entrarem no programa, elas precisam fazer uma avaliação, né, do idioma. A gente tem uma... é o Então, requisito. Quais são os requisitos que você apesar precisa para da ingressar? maioridade aqui ser 19 anos, mas nós aceitamos alunos a partir de 18 anos, né? Porque 18 anos pode trabalhar, não pode Uhum. ficar na residência estudantil, mas pode trabalhar. O aluno vai ficar Mas pode na ficar na homestay, homestay, né? né? Com Pode ficar na certeza. homestay. Vai precisar de uma pessoa que seja responsável por ela, né? Que assina a carta de custódia. Guarda. Exatamente. Não precisa ter terminado o segundo grau. Né? O segundo grau eu tô velho, né? O ensino médio, né? Eu também. Eu sou da outra época. Então, Nem terminar o fala ensino isso. médio, ensino médio. É Então, isso assim, aí. terminando o ensino médio, a gente aceita. Aí o aluno precisa fazer a prova em duas etapas, né? Então, a gente envia a prova para você, você encaminha para o aluno tendo 70% de aprovação nessa primeira prova online, a gente vai marcar uma entrevista, né? E essa, na verdade, é mais um bate-papo, né, com a Ah, diretora acadêmica ou com a diretora do campus, né, que é a Catherine ou a Melissa, e aí o aluno está apto para poder iniciar. E é importante também ressaltar que o nosso programa ele inicia todo mês, todo mês. Tá? Então, assim, a gente não é toda segunda-feira, mas assim, todo mês a gente tem um dia específico, pode ser no dia 15, pode ser no dia 20. Por exemplo, o próximo intake agora de janeiro vai começar semana que vem, na segunda-feira, que é 19. Né? Então, sei. a gente tem 19 de dezembro. Então, todo mês a gente tem datas de início. Então, para aquele aluno que a gente sabe, né, que hoje no Brasil está levando em torno de 3 a 4 meses para poder sair o resultado, né, do visto, né, para poder conseguir o visto de estudo com permissão de trabalho, o aluno não precisa se preocupar. Vai que, de repente, o processo de visto demore um pouquinho mais, o aluno, vamos supor que o aluno agendou lá, fez todo o processo com você, aí a gente agendou o aluno para iniciar em abril. Não saiu o visto dele a tempo. Tudo bem, a gente pode adiar e jogar para mais um mês ou para 2 meses. A gente sempre vai acordando, porque a gente depende muito do governo. Né? Ainda mais. Mas eu não Claro, entendi uma coisa, Jorginho, desculpa interromper, mas tem datas fixas ou ele pode entrar em tem qualquer datas momento do certas, curso? né? Só que aí a gente isso, tem datas Ah, tá, certas. tem intake. A gente tem um calendário, né? Nesse calendário a gente tem as datas certas. Não pode ser que num mês o aluno, por exemplo, agora, em dezembro, o próximo módulo vai começar no dia 19. Já se o aluno quiser começar em Certo. janeiro, o módulo vai começar no dia 23, se eu não me engano. Sempre começa numa segunda-feira. Todo mês inicia, mas tem uma data específica, né? E aí, Então, peraí, deixa eu só resumir uma coisinha. Os módulos, os cursos são de 1 ano, certo? 6 no meses caso de teórico, 6 business, meses sim. Customer prático. service são 7 meses. Isso. De business. Isso. Então, 6 meses de. Aí, nesses 6 meses, são 6 cursos mensais, porque as matérias elas começam e terminam em 4 Exatamente. semanas, certo? Então, ela faz lá o Human Resources, Public Relations, Legal Strategies, cada uma dessas matérias tem 4 semanas. E completado isso, ele para de estudar e Exatamente. ele só trabalha. Exatamente assim. E nesse período, o que o college providencia para o aluno para que ele consiga o Exatamente. É trabalho que ótima ele quer? pergunta. A gente tem uma coordenadora de co-op,
né? Quando o aluno ele está no penúltimo módulo, ou seja, na penúltima matéria, quando faltar somente uma matéria para ele iniciar o período do co-op dele, ou seja, que é onde ele vai poder trabalhar período integral, né, full time, o aluno, a Jéssica, senta com o aluno e a gente faz a preparação do aluno. A gente o ajuda. A gente tem vários workshops, né? Inclusive o workshop de ajudar o aluno a fazer a cover letter e o resumê. Para quem não sabe, a cover letter é uma carta de apresentação que ela precisa estar escrita exatamente para aquela vaga que você vai aplicar. Então, a gente orienta o aluno a como fazer essa cover letter, essa carta de apresentação. E, às vezes, a gente não tem muito esse costume no Brasil, né? Então, às vezes, o brasileiro chega aqui, acha que só uma carta de apresentação vai servir para qualquer vaga que ele for aplicar. Não, não é assim que funciona. Então, a gente ajuda o aluno a fazer uma boa carta de apresentação, a estruturar o resumê, né, que é o currículo do padrão exigido aqui no Canadá, né, na América do Norte. Tem esse padrão, né, às vezes que é muito comum no Brasil, aqui não é. Às vezes no Brasil, não sei se usa ainda, mas no Brasil as pessoas colocavam data de nascimento, endereço, data de nascimento, informações disso aqui é até proibido. Data do high school, exatamente, né? Ensino médio, não segundo grau do ensino. Então, assim, e a gente ajuda, e uma outra ferramenta de contratação que é bastante utilizada aqui na América do Norte é o LinkedIn, né? O LinkedIn, para quem não sabe, é uma rede social profissional, né? Então, para aquela pessoa que não tem ainda, mas quer ingressar no mercado de trabalho na América do Norte, precisa ter um perfil no LinkedIn. E o que nós fazemos também nós sempre trazemos pelo menos 5 empregadores para poder fazer a entrevista com os nossos alunos, né? Pode ser, na verdade, sim, pode ser que o empregador venha na nossa escola, né? Lá na VIC, ou o aluno vai fazer a entrevista na empresa, né? Mas nós fazemos uma simulação de entrevista com esse aluno, para como é que ele está, quais são as perguntas que geralmente são feitas, né, numa entrevista de trabalho, como ele tem que se portar para cada pergunta, como ele vai ter que reagir, como ele vai ter que responder, como ele pode mostrar que ele está realmente interessado naquela vaga. Então, a gente prepara o aluno, e é importante ressaltar que, né, nós fomos finalistas como um dos melhores provedores, né, uma das escolas que dão o maior suporte para o aluno conseguir um emprego aqui no Canadá, no caso de Vancouver, né, votado pelas agências. Então, isso só coroa o trabalho que a gente vem fazendo, né, de suporte aos nossos alunos, né? Ter sido votado e ter sido escolhido um dos melhores um college que dá um dos melhores suportes para os alunos para conseguir emprego no Canadá, a gente só tem que agradecer, e é um reconhecimento do trabalho que a gente oferece aqui. Quais são mais ou menos as posições que o pessoal que se forma que está estudando business consegue? Então, hoje nos programas de business, a gente pode focar em o programa de business, ele tem uma ramificação muito grande, né? Assim como no programa de customer service. Mas se o aluno tiver um background, a gente tenta orientar o aluno a conseguir um emprego. Vamos supor, se o aluno tem uma experiência já em marketing no Brasil, então a gente tenta ajudar o aluno a fazer colocação numa empresa de marketing. Vamos supor que o aluno não tenha experiência nenhuma, ele pode fazer um trabalho administrativo em qualquer empresa, né? Até para ele poder ganhar experiência, ou então trabalhar um pouquinho em diferentes áreas para poder, às vezes, para ele poder aprender, saber com que ele vai lidar, né? Às vezes a pessoa eu já conheci aluno nosso, que falava que odiava matemática, e hoje, na verdade, ela
fez o curso de business e trabalha como contadora. E assim, ama o que faz e tá adorando. Né? Então, assim, a ramificação é muito grande, vai depender da oportunidade, das vagas que as empresas vão abrir para aquele determinado momento, para aquela turma, né? Quando eles forem, quando faltar um mês antes de concluir. Mas vai desde trabalho, né, administrativo, sim, a gente tenta ajudar o aluno a seguir naquele background, na experiência que ele tem. Se o aluno não quiser, tudo bem, a gente sempre tenta fazer a colocação do aluno de acordo com o que o aluno deseja. Né? Esse é um diferencial que nós oferecemos. Ô, Jorge, e qual o tipo de certificação que o aluno recebe quando ele Ele finaliza? ele ganha um diploma, né? O diploma de conclusão da nossa. Porque assim, quando a gente fala diploma, a gente. Literalmente o diploma e o curso chama de diploma, né? Então as pessoas no Brasil confundem um pouco. Não, Não é é um certificate, certificate, é um é diploma. diploma. O certificate seria o programa de 4 semanas. Se o aluno decidir fazer somente as matérias, né? Então Ah, o aluno vai, tá. eu estudo marketing, vou fazer um Global Marketing Entendi. Strategies, vou entender como é que funciona a estratégia de marketing global, e aí eu tenho só 4 semanas. Vai ganhar aí é certificate, mas terminando é um diploma. E os programas de co-op aqui no Canadá, eles são considerados, né? Como eu falei aqui umas 3 vezes, a gente prepara o aluno realmente para o mercado de trabalho. O aluno, quando termina o programa, são programas desenhados para poder preparar, sem aquela, grosseiramente falando, como a gente falava muito no Brasil, não sei se a gente fala ainda, mas assim, sem aquela encheção de linguiça. Né? Então, assim, a gente prepara realmente o aluno para o mercado de trabalho e ele é como se ele estivesse fazendo um tecnólogo no Brasil. Né? Então, ao invés de fazer um bacharel de 4 anos, ele Sim, faz 1 ano, 1 ano e meio, dependendo do college, e aí é o equivalente a um tecnólogo no Brasil. sim. É isso mesmo. Então, Jorginho, eu acho que é espetacular essa questão do Workstudy. Ele realmente é um programa que sempre me chamou muito a atenção, porque eu acho que essa experiência de você juntar o teórico com o prático no exterior é uma experiência incrível, né? Que você tem a possibilidade de... às vezes o aluno acha que ele não consegue financeiramente bancar um intercâmbio como esse, e na verdade isso é uma visão muito errada. Você põe na ponta do lápis e veja o quanto você gastaria para pagar um college privado no Brasil e veja o quanto, no final das contas, o equilíbrio que existe nesses valores para você passar e fazer um programa como esse no exterior, né? Então, tem muitas coisas em muitos pontos, o programa de Work and Study é um programa de experiência avantajada, né? De Poxa, Ana, oportunidades no Canadá, você não na acha? verdade, às vezes as pessoas não têm muita noção. Aí quando os alunos sentam aqui comigo, eu falo o seguinte: eu pego até esse exemplo que você deu. Poxa, como é que eu vou fazer um college, vou fazer um tecnólogo no Brasil? Dependendo da área, se você pegar, né, realmente as matérias, não considerar outros fatores como passagem aérea, obviamente que não tem como você incluir, mas se fizer a comparação do college É, realmente, pode ser, como já aconteceu, de você fazer um comparativo e falar, opa, peraí, acaba sendo mais vantagem eu ir para o exterior do que fazer aqui. Então isso, o que fazer aqui, exatamente. Até porque muitos desses programas, eles até, você pode ter créditos que você pode bater, tem uma série de coisas que você pode fazer, se você quiser dar então assim, continuidade, né? você também tem essa opção. Muitas instituições, até mesmo no Brasil, aceitam isso, né? Como a gente estava falando. Como Também. no Brasil é muito bom. A pessoa que termina um Career College aqui no Canadá, o currículo dela vai ser aceito, o diploma dela é aceito em qualquer lugar do planeta, né? É um pouco até diferente, às vezes, do Brasil, porque nem sempre o diploma, dependendo, obviamente, da instituição, tá? É bom deixar isso claro, pode ser que algum país exija mais alguma outra matéria, mas não mas não de uma instituição no Canadá, ainda mais, né, tendo, claro, obviamente, sendo regulamentada pelo PTIB, no caso, né, como eu disse, é o órgão que regulamenta os colleges privados aqui em British Columbia, na Colômbia Britânica.
Então, assim, eu na verdade, assim, eu queria até fazer oferecer, né, um valor, uma surpresa aí para quem estiver participando aí da nossa live, né, ou quem vier assistir a live. Então, assim, Ana, como eu falei, como a gente estava conversando, né, nós oferecemos o menor valor, né, aqui em Vancouver. Uhum. Então, quem estiver assistindo a live ou quem se matricular com você, né, com a viagem com a Ana, até 31 de dezembro, eu vou eliminar a taxa de matrícula, que é $250, né? Então, assim, então Opa! quem que fosse matricular com você, a gente vai aumentar o valor, né? Vou aumentar o valor para a partir do ano que vem, porque o nosso valor realmente está muito em conta, né? Muito em conta. Uhum. Quanto custa, mais ou menos? Dá O uma noção programa de com a valor para taxa gente de aí, Jorginho. matrícula, né, ele custa $6.900, seja para o aluno que está matriculado para o programa de business de um ano ou para o aluno que esteja matriculado no programa de customer service. É, o- O de Customer Service, um ano e dois que não meses, é um ano e exatamente. 2 meses, Apesar de né? ter uma duração um pouco maior, nós vendemos pelo mesmo valor. O Pelo mesmo programa de valor. Customer Service Entendi. noturno, nós vendemos ele por 6.750, né? Então, assim, se o aluno viu aqui a nossa live, falou assim, poxa, cara, eu assisti a live, Ana, quero matricular com você lá para a VSC. Então, o aluno, ao invés de pagar 6.750, no caso, se ele for aplicar para o programa noturno, ele paga 6.500, desde que a gente receba a matrícula até o dia 31 de dezembro. Então, qualquer pessoa. E você Ah, parcela sim, isso não, a depois? gente, a gente parcela também. Foi legal você falar isso. E eu vou abrir, né, para além desses $250, Ana, que a gente está conseguir autorização aí dos meus superiores, né, para a gente fazer pra gente fazer da minha chefe aqui, para a gente poder fazer esse acordo bacana com você. E a gente pode parcelar sim o programa, tá? A gente pode parcelar o programa, desde que a gente Tá. pode parcelar mensal, desde que o programa esteja quitado um mês antes do período do co-op. Então, se o Ah, aluno. Então, entendi. vamos lá. Se o Ah, aluno está entendi. matriculado no programa de business, o aluno pode pagar em até 5 vezes. Se o aluno está matriculado no programa de customer service, seja diurno ou noturno, ele pode pagar em até 6 meses, Uhum. 6 vezes, né? Então, a gente consegue fazer esse parcelamento, sim, para os alunos da viagem com Ana, além da isenção de $250, né? Não sei quanto é o dólar canadense, Ó, pessoal, acho que está que quase. bacana. Olha só. E olha, gente, é uma coisa difícil, porque no Canadá o pessoal não gosta de vender em installments, não, viu? Parcelamento lá não é uma Então, coisa aqui por no Canadá qualquer é muito. facilidade. Então, isso que o Jorginho está fazendo para a Então, assim, gente é um negócio bem por isso que bacana, viu? É, não vejo a gente eu não vê pensei em isso sempre, oferecer não. isso, né, aqui nessa live, porque, né, nós somos parceiros realmente, né? Aí a gente controla E você direitinho, para dar é tudo um certo. excelente agente, né? Então, uma pessoa super idônea. Então, a gente super recomenda, né, que os alunos façam essa matrícula aí por você. E além, porque é só você que vai ter também essa Muito diferença, esse obrigada. pagamento. Então, que facilita bastante hoje, né, no Brasil, quando o dólar é R$ 4, eu acho, Sim. 3,90. Não, e faz um sentido muito grande, porque você vê como facilita. O aluno já vai para poder trabalhar, né? Mesmo ele estudando durante a parte teórica, ele pode trabalhar 20 Isso. horas semanais. Agora já pode trabalhar até full time, né? Dentro daquela regrinha. Mas ele pode trabalhar, então ele já vai poder se manter de alguma forma aí no Canadá. Então ele já vai conseguir, ainda parcelando, já facilita ainda mais a vida dele, Claro. né?
e não fica uma coisa que Claro, cabe dentro do e é assim, bolso. o que a gente precisa ajudar, né? A gente sabe que o nosso mercado funciona de um pouquinho diferente, a gente entende que o dólar tá realmente alto, então o que a gente pode fazer, além da gente oferecer, né, um suporte, eu acho que eu ouvi alguém falar aí do nosso suporte, deve conhecer a forma da gente trabalhar, realmente a gente dá um suporte diferenciado para os nossos alunos. Os alunos que vêm estudar na VC, né, Sim, nós sabemos, né, todos, nós é, sabemos o nome de todos eles. O aluno, quando chega aqui, né, sendo brasileiro, eu dou o meu WhatsApp para que o aluno precisar de alguma ajuda, de algum suporte extra. Às vezes eu faço, é bacana, né, que eu tento ajudar assim todo mundo, né? Eu dou dicas de lugar de comprar comer mais barato, isso eu faço roteiro de presenciei. turismo com a galera, indico aonde comprar roupa e comer barato, né? Então, a gente faz de tudo aí para poder facilitar a vida dos Não, nossos alunos. sim, se tem algum problema, ajuda. Isso eu presenciei bastante mesmo. Realmente, o Jorginho é sensacional. E as escolas são sensacionais, gente. Então, eu trouxe aqui porque realmente também gosto e sugiro e acho que é uma excelente opção. Então, eu estou de parabéns. E a gente ainda trabalha junto com a Márcia também. A Márcia também dá um apoio no caso da gente precisar alguma coisa com relação Exatamente. à casa de família e tudo mais, né? Então é isso. Tá joia, Jorginho. Desculpa, hoje eu ainda estou assim, meio adoentada, então você viu que eu ainda passei aqui, tô meio ainda tossindo e tudo, mas eu estou muito feliz que você veio, muito feliz que a gente conseguiu fazer essa live juntos e que a gente continue trabalhando sempre Poxa, eu dessa forma, agradeço sempre demais, juntos. mais uma vez a oportunidade. É, como eu disse, né, anteriormente, foi um prazer trabalhar com você, né, trazer os alunos que nós recebemos, né, que você envia para a gente nunca teve problema. E a gente, com essa oferta aí de pagar e parcelar, parceladinho, É, e com a isenção da taxa de matrícula de isso. US$ 250, né? Tenho certeza que a gente vai trazer ainda mais. Opa! Isso aí só com Isso as aí, viagens é da isso aí. Ana, Só ó. você tem. Tá bom? Mas eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Tá Quando bom, precisar, querido. estamos aqui. Tá joia, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato então comigo. Se vocês quiserem de informação, a gente conversa. Muito Então, obrigada para vocês, muito boa tchau, noite tchau. e até amanhã. Tchau, tchau.